Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Cássia e nesse canal eu falo de finanças, de fé, vida com Deus, vida saudável e hoje eu vou falar sobre finanças, que é uma área que eu sempre me tive empatia, sempre gostei, mas eu nunca me aprofundei. Eu sempre vi vídeos, do canal do Primo Rico, Natália Arcuri, do Primo Pobre, e hoje eu vou citar aqui o Primo Pobre. Recentemente eu escutei o audiolivro dele e no livro dele ele fala de três pessoas e eu vou complementar mais uma. No livro ele fala que existe a pessoa burra, aquela que não pensa, só vive e vai com a manada, a gastadeira, a gastadeira, a pessoa que gasta bem além do que tem, a economista que planeja e vive, sabe poupar, sabe planejar, mas que vive também, desfruta a vida, não é só segurar o dinheiro e tal. E agora eu vou acrescentar aqui a classificação muquirana. Muquirana é a pessoa que não quer gastar, mas também não vive. Aí eu não me enquadro nisso aqui, eu me enquadro na economia, na pessoa economista. O meu pai, gente, ele sempre foi empreendedor, ele trabalhava fora e tinha uma lojinha. Então, assim, era pro meu pai ter tido mais patrimônio, era pro meu pai ter tido mais prosperidade na vida. Foi próspero, Foi próspero, trabalhou, construiu uma casa que a gente tem, que a minha mãe tem, com muito sacrifício e tudo, mas era muquirana. E não sabia precificar direito, nunca estudou muito, Então ele trabalhava de domingo a domingo para pagar as contas. Eu não lembro de nenhuma viagem com meu pai, assim, de família, sabe? Eu lembro uma só viagem que a gente foi pra casa da minha avó. Ele foi resmungando. E sempre pensava, ficava preocupada com as contas, que não vai dar e tal. Então, assim, meu pai, ele me ensinou muitas coisas, mas nessa parte ele era muquirana, ele era mão fechada. Comer coisas diferentes em casa era raridade. Mas nos educou bem, nos deu tudo, nos criou, ele e minha mãe, com toda a dificuldade que eles tinham, mas nos criou bem. Então, o que eu quero falar aqui? Eu vivi dos 20 até os meus 33 anos, 13 anos na burrice. Nessa fase da burrice, que é a pessoa que não pensa. Eu bebia demais, não tinha planejamento, minha vida, gente, estava uma bagunça. Por 13 anos, minha vida viveu uma bagunça. E agora, graças a Deus, Deus me deu, a oportunidade de reverter esse quadro. E eu estou na fase da economista. Em novembro de 2025, eu tive uma virada de chave, Eu acho que toda pessoa, eu já estava vendo, muitas pessoas têm esse dia do basta, dia do basta, de que é aquele dia que você não aguenta mais, não quer mais viver aquilo. Eu fui no supermercado e ficou faltando R$50 para me pagar a compra do mês. E eu tive que tirar algumas coisas do carrinho. Eu fiquei numa raiva. Eu fiquei assim, como? Por que não? Não pode ser assim todo mês, não pode ser assim sempre. Daí eu comecei a prestar mais atenção na minha vida financeira, a planejar. Fui atrás, fiz o curso de planejadora financeira e hoje eu sou uma planejadora financeira. Posso te ajudar nessa questão. Então, dos meus 20 até os meus 33, eu vivi 13 anos bebendo. Vou fazer uma conta aqui. 13 anos bebendo. 13 anos bebendo e eu gastava, em média, R$200 por semana. Por mês, uns R$800. Então, eu gastava... Se eu tivesse... Ai, dá um aperto no coração. 13 anos bebendo, fiz a conta aqui. 800 por mês, em um ano, foi 9.600 pelo ralo. Em 13 anos, foram 124.800 pelo ralo.
124 mil. Se eu tivesse poupado esse dinheiro, hoje eu teria 124.800. Se eu tivesse aplicado esse valor, R$800 por 13 anos, eu teria de juros, né? Se fosse aí, se eu tivesse aplicado no Tesouro Selic de 10% ao ano, eu teria um valor de 254 mil. Ou seja, 254 mil menos 124.800, 129 de renda passiva. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre o CDB, CDI, Tesouro Selic. Mas esse vídeo de hoje é para você ter noção, é para você ter entendimento das suas ações, dos seus atos. E para reforçar, eu vou ler uma parte do livro que eu acabei de ler essa semana, Porque Dormimos, e fala um pouco sobre o álcool. Vou ler aqui uma parte do livro, rapidinho, só para você entender um pouco mais sobre o álcool também. O álcool pertence à classe das drogas chamadas sedativas. Ele se liga a receptores no cérebro que impede o neurônio de disparar seus impulsos elétricos. Dizer que ele é um sedativo costuma confundir as pessoas, já que o seu consumo em doses moderadas faz com que sejamos mais desinibidos e sociáveis. Como pode um sedativo nos deixar mais desinibidos? A sociabilidade aumentada é causada pela sedação de uma parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que está entre as primeiras que são atingidas pelos efeitos insidiosos da bebida. Como discutimos, essa região do lobo frontal do cérebro humano ajuda a controlar nossos impulsos e restringe o nosso comportamento. O álcool imobiliza essa parte do nosso cérebro. Primeiro, por isso ficamos mais soltos, menos controlados e mais extrovertidos. Mas em termos anatômicos, isso não deixa de ser uma sedação direcionada ao cérebro. Passado um pouco mais de tempo, o álcool começa a sedar outras partes do cérebro, como o córtex pré-frontal, arrastando-se-as para um estado entorpecido. A pessoa passa a se sentir sem energia à medida que o torpor inebriado se instala. Isso é, o cérebro entra sorrateiramente na sedação. O desejo e a capacidade de permanecer consciente diminui. A pessoa pode abandonar esse estado com mais facilidade. Perceba que estou evitando do propósito de usar o tempo dormir, porque sedação não é sono. O álcool ceda as pessoas, retirando-as da vigília, porém não induz um sono natural. O estado de ondas cerebrais elétricas em que entramos por meio do álcool não é do sono natural. Na verdade, é semelhante a uma forma leve de anestesia. Ou seja, gente, eu vivi 13 anos nessa fase de bebedeira, de sem consciência, empurrando a vida com a barriga, sem cuidar da minha saúde, sem cuidar da minha alimentação, de tudo, nas minhas finanças. E hoje eu vejo o tanto de tempo que eu perdi, o tanto de dinheiro que eu perdi, a minha saúde. E hoje eu quero, parece que eu estou atrasada, mas eu sei que tudo é questão do tempo, né? Eu não vou ficar me autoflagelando, autopunindo, não vou me punir. Mas eu, hoje em dia, não quero perder tempo e eu quero ter mais consciência dos meus atos, do meu futuro, e eu quero ter uma vida melhor cada dia mais. E eu quero que você tenha essa consciência de você cuidar da sua saúde, das suas finanças, porque é só você que vai cuidar da sua vida, das suas finanças. Mais ninguém tem como reajustar, organizar isso para você. É um vídeo mais de puxão de orelha, mas eu espero que você tenha entendido e tome consciência da sua vida. Tome a rédea da sua vida para ter uma vida, um futuro melhor, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.